Bom dia, queridos e amados irmãos, mais um dia na presença de Deus, nesta terça-feira, dia 11 de maio. A lição que nós iremos estudar hoje é a aliança no Sinai, que é o mesmo tema da lição da semana. A lição de número 7, que traz o mesmo tema, aliança no Sinai. O verso para memorizar encontra-se ali no livro de Êxodo, no capítulo 19, no verso 4, que diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus aqui mostrando o cuidado, o zelo e o amor que ele teve com o seu povo quando os tirou ali da escravidão no Egito, queridos. Queridos, o livro do Êxodo chama a atenção do leitor por três grandes eventos, né? Como três montanhas. Vamos colocar aqui desta forma. A primeira montanha seria o próprio Êxodo. O que é o Êxodo? É a saída do povo, né, ali do Egito, onde eles estavam escravizados ali por mais de 400 anos. A segunda montanha seria o estabelecimento da aliança. E a terceira montanha seria a construção do santuário, do tabernáculo, né? Se sobrepõe aos acontecimentos menores. São esses três elementos aqui, eles se destacam sobre outras questões aí do livro de Êxodo. Porém, o estabelecimento da aliança registrado em Êxodo, do capítulo 19 ao capítulo 24, que é o estabelecimento da aliança. Queridos, isso é importante por quê? Porque a aliança trata de um assunto que é pertinente a todos nós, fala da salvação. Essa aliança ela desempenha função vital no plano da salvação. É a quarta aliança da Bíblia. Nós já vemos ali, Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, e agora aqui faz a aliança com Moisés, a aliança sinaítica, a aliança que Deus fez também com o seu povo. E nela, Deus se revelou mais plenamente do que antes, especialmente quando o ritual do santuário foi estabelecido. Portanto, o santuário se tornou o meio pelo qual ele mostrou ao povo o plano de salvação que eles deveriam revelar ao mundo. O santuário, queridos, o que ele é? Eu costumo dizer que ele é a maquete do plano de salvação do Antigo Testamento. Ali é revelado, tudo é personificado, tudo aponta para Cristo, principalmente o cordeirinho que morria ali dentro do santuário. Apontava para Cristo, para o Senhor Jesus. Vocês lembram quando João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, apontava exatamente para esse cordeirinho que morria ali no santuário. Embora o Senhor tivesse resgatado Israel da escravidão do Egito, ele desejava que a nação israelita entendesse que a redenção tinha um significado maior e mais significativo do que apenas a libertação da escravidão física. Ele desejava resgatá-la da escravidão do pecado, a escravidão suprema. E isso só poderia ocorrer mediante o sacrifício do Messias, conforme ensinado nos tipos e símbolos do serviço do santuário. Não é de se admirar, então, que não muito tempo depois de terem sido resgatados da escravidão e recebido a lei de Deus, os israelitas foram instruídos a instituir o serviço do santuário, pois nele Deus lhes revelou o plano de redenção, que é o verdadeiro significado e propósito da aliança. Pois a aliança não é nada senão uma aliança de salvação, feita através do pacto de sangue. Por isso, queridos, que a mesma aliança, né, no Antigo Testamento, ela é a mesma aliança do Novo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento, essa aliança feita através do pacto de sangue era representada pelo cordeirinho. E no Novo Testamento, que é chamado de Nova Aliança, ela inaugura, né, a partir do derramamento do sangue do principal descendente de Abraão, que nós estudamos na lição passada, de Cristo Jesus. Então se inaugura ali a Nova Aliança. E foi assim no Éden e também no Sinai. Tudo apontava para o Messias, né? Queridos, lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 10 a 13, acompanhem na sua Bíblia, vamos ver o que o texto nos relata acerca desse assunto.
né? Porque uma aliança entre Deus e o povo de Israel era necessária. Nós vamos ver aqui nesse texto. Veja lá, Deuteronômio 29, verso 10 ao 13, que diz: Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais e todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até ao tirador da vossa água. Olha o verso 12. Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja aqui, queridos, que nesse texto a importância da aliança feita entre Deus e Israel passa por aquilo que é importante também para nós. Esta aliança aponta, ela nos leva à comunhão que um dia nós perdemos com Deus, quando Adão ali peca e o pecado faz divisão entre Deus e o homem. E nessa aliança, Deus procura restituir essa comunhão, restituir esse vínculo que foi quebrado por causa do pecado. Né? Olha aqui no verso 12. Para entrardes na aliança. Primeiro ele coloca aqui toda a categoria de gente, de funções, de pessoas que faziam parte ali da nação de Israel, né? Ele coloca aqui meninos, mulheres, estrangeiros, ou seja, vejam também aqui que a salvação não era exclusiva, não era exclusivista apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, porque ele também convida aqui quem? Os estrangeiros que estão no meio de vosso arraial. E ele faz esse convite, para quê? Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco. Veja bem, queridos, então, que Deus ele tem um interesse de salvar a todas as pessoas. Você é importante para Deus. Nesse dia de hoje, saiba que Deus está interessado em falar ao seu coração e mostrar para você que Ele morreu por você na cruz. Por cada pessoa que já passou por esse mundo, que vive nesse mundo hoje, o sacrifício do Senhor Jesus foi por todos. E importa, queridos, que você reconheça e entenda sobre esse assunto. Esse assunto ele é de vital importância para a sua vida, porque trata-se da sua salvação eterna. E não somente da sua, mas dos seus familiares, dos seus amigos. Por isso, quando nós somos iluminados com a luz do Evangelho, devemos pregar essa verdade às pessoas que amamos e também a todas as pessoas que não temos um vínculo de parentesco ou afetivo. Enfim, devemos pregar esse Evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus nos ordenou lá em Mateus 28:19. Queridos, tenham um dia abençoado na presença de Deus, que você possa desfrutar desse dia na sua presença e que esse dia seja produtivo para você. Pense e reflita nessa palavra, porque ela é para o seu coração. Deus abençoe a todos, fique com Deus, um forte abraço e tchau.